Matias Kohler, é sempre bom estar aqui em Guabiruba, né? Eu me sinto é muito prazeroso estar aqui. Uma cidade que acolhe muito, uma cidade empreendedora, que cresce muito, né? E continua crescendo, né, Matias Kohler? Graças a Deus, né? O povo guabirubense, dentro do espírito empreendedor e trabalhador, ele tem essa característica, na verdade, que é muito própria e que produz seus resultados a cada dia, sempre se somando, na verdade, nos esforços, né? A administração pública com a iniciativa privada, enfim, buscando todos esses elementos que fazem com que uma cidade realmente seja pujante da forma como Guabiruba é. Agora, uma coisa que eu sempre ressalto, né, quando eu venho aqui, e como eu falei, eu me sinto muito feliz de estar aqui, é essa vocação, né, essa história viva, né, da cidade, e essa amizade que vem lá de uma histórica Alemanha, né, que envolve essas relações, essa troca de informações, hoje, troca culturais, né, e a gente está vendo que isso está num crescente, né? As raízes a gente nunca esquece, né? Eu acho que qualquer povo, qualquer civilização, diríamos assim, ela não pode esquecer de onde que veio. E nós viemos, né, dessa descendência alemã, italiana, polonesa, comemoramos agora há poucos dias, né, os 150 anos, enfim, toda essa história ela se soma. E as características do nosso povo realmente é preservar isso, manter isso vivo no dia a dia, né? E somado, lógico, hoje há uma nova realidade, nos últimos 20 anos principalmente, com uma inclusão de toda uma diversidade, na verdade, regional brasileira, diríamos assim, né? Você tem desde nordestinos, nortistas, centro-oeste, sul, enfim, né? Temos pessoas de todos os estados aqui vivendo conosco que enriqueceram, na verdade, essa fórmula que já existia. Então, essas pessoas também hoje elas se sentem bem porque, querendo ou não, mesmo que elas não venham de uma mesma cultura europeia, diríamos assim, que nós temos uma característica de origem aqui, mas elas acabam vendo nessa cultura uma vantagem, um conceito diferenciado de organização, de construção, de trabalho, enfim, de todos esses elementos. E isso tem sido uma grande vantagem para nós também, que as pessoas que vêm, que estão se somando à nossa realidade, elas acabam também assimilando aquilo que nós já temos de característica de organização, de trabalho, enfim, de disciplina e todos esses aspectos que a gente quer continuar preservando. Prefeito, dinheiro, investimento alemão na cidade, tem alguma perspectiva mais perto, mais próxima, assim, dentro desse período de troca de informações, né? O senhor foi lá, o senhor bem falou, a gente foi trabalhar lá, o pessoal pensa que às vezes vai passear, né? Tem hora para começar e tem hora para terminar, mas é pau, né? Quer dizer, é estudo em cima de estudo, projeto, gestão, e vai vir investimentos para cá, como é que está essa situação? Nossas expectativas são muito boas, né? Quando nós entramos e aceitamos os convites nos dois projetos que a gente está trabalhando da parceria do clima, né, das 70 cidades do mundo parceiras pelo clima, que é um projeto que tem a finalidade de buscar a mitigação dos efeitos climáticos, né, que estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia, e outro projeto das ODS, que na mesma linha procuram, numa agenda de 2030 da ONU, fazer com que o Guabiruba também possa partilhar e possa participar nessa construção. E ambos os projetos eles têm uma lógica muito tranquila nessa construção, né? Por mais que nós brasileiros somos muito ávidos nos resultados, queremos ter muita pressa, nós nos angustiamos quando alguma coisa passa de 2, 3 meses, ou, né, de 6 meses, coisa mais, o alemão trabalha com prazo médio de 2 anos, essa é a verdade. Né? E nós sabíamos isso desde quando já ingressamos, né? Tanto nos dois projetos, quando a gente ingressou, já estava dito, esses projetos vão se concluir em 2021, que seria a parte de elaboração dos planos de trabalho, das metas, enfim, tudo que está se alinhando. Então, há possibilidade, sim, da busca de recursos, porque o governo alemão acaba financiando muitos projetos e bons projetos. Brusque já tem isso, porque entraram lá em 2012, já na parceria do clima. Então, hoje já tem, de fato, algumas coisas acontecendo, com recursos até significativos em alguns momentos, e Guabiruba vai chegar ao momento lá na frente. Nesse momento, não há recurso, o único recurso que a gente tem hoje de apoio nas viagens, que são custeadas pela Engagement Global, né, que é a entidade alemã que cuida desses projetos e que acaba subsidiando todos os nossos custos de transporte, alimentação, estadia, na verdade, quando a gente vai para a Alemanha, assim como também, mais recentemente agora, início de agosto, quando os três representantes de Karlsruhe Neutal estiveram aqui conosco durante 10 dias e também foi custeado pela mesma entidade. Esse é o processo inicial. Mas se tem uma perspectiva muito boa no sentido de construirmos projetos realmente valiosos aqui, a nossa característica agradou muito, né, tanto naquele primeiro momento da apresentação lá em Münster, que a gente fez em maio, depois em Karlsruhe, quando nós estivemos lá em julho, e agora em agosto, quando os alemães que pela primeira vez estiveram aqui, o prefeito Sven, não, que já esteve mais vezes, mas o Benjamin e o Roland, que eram 2 servidores da prefeitura de Karlsruhe Neutal, que vieram a primeira vez, se mostraram muito impressionados com a nossa característica de região.
E eu cito um momento que foi assim, muito forte para eles, foi muito significativo, o dia 4 de agosto, nós levamos para participar do desfile comemorativo do aniversário de Brusque, e o tema do desfile era sustentabilidade. E um olhou para o outro, olharam para mim, está, prefeito, isso é porque vocês sabiam que a gente estava aqui, ou porque... Ele disse, não, isso aqui é sentimento de região, isso é sentimento da população. As pessoas aqui têm uma preocupação com o futuro, têm uma preocupação com sustentabilidade, com as ações, isso nasce dentro das escolas, isso é ampliado dentro das entidades, enfim, todos vivem esse tema. E aí, muito claramente, muito enfático eles foram, isso na Alemanha ainda não existe. Já pensou? Eles trabalham com o projeto já há vários anos e ainda não conseguiram essa sensibilização popular que nós temos aqui. Ou seja, a nossa população, ao mesmo tempo que o Brasil talvez seja visto de uma forma equivocada por algumas atitudes isoladas de que nós não preservamos, que as queimadas da Amazônia são um desastre, como elas sempre existiram, a gente sabe que não é novidade, se fosse o primeiro ano diríamos que sim, mas é um processo que faz parte da própria culturação daquela região, né? E que acabam tendo uma imagem talvez equivocada levada por uma mídia que não tem interesse em construir o Brasil, que só tem interesse em desconstruir, mas que, nesse momento, esses fatos realmente são marcantes. E eles foram muito, assim, muito claros. Olha, a gente vai chegar lá e vai dizer que o Brasil não é aquilo que nós estamos vendo. E essa é uma verdade. O Brasil é diferente, principalmente o sul do Brasil, nós mais ainda, e a verdade tem que ser dita, não queremos aqui desmerecer as outras regiões, mas nós temos um outro Brasil aqui que tem mais compromisso, que tem mais seriedade, que tem mais união, na verdade, em torno dos mesmos objetivos. Então, isso é muito bacana. Então, mostra que nessa linha a gente está muito bem classificado no momento que nossos projetos realmente estiverem bem construídos, nesse prazo de 2 anos, para aí sim ter aporte de recursos para as nossas cidades, tanto o Guabiruba, quanto o Brusque, quanto o Pomerode, que faz parte da parceria do clima também, e Blumenau, que agora está retomando, são as 4 cidades, por enquanto, dentro desse processo. A gente espera e já tem sinalização de que outros municípios da região também têm interesse em ingressar. Vai ter que construir as parcerias com alguma cidade da Alemanha para daí poder ser inserida no projeto. Foi aqueles senhores que eu entrevistei, o Milani, na TV outros anos, né? Até bacana, um abraço. Eles vão ver essa reportagem, né? Pelo site TV, né? Agora, para a gente, quase encerrando aqui esse bate-papo, informativo, né, sobre o Guabiruba, o que está acontecendo, é só um gancho, né? A preocupação tá vindo o verão, o senhor não tem culpa disso, a cidade não tem culpa disso, é uma questão legal. O Tribunal de Contas bloqueou, né? Na verdade, segurou todo um procedimento para a gente ter água, o procedimento de água, né? E o Tribunal de Contas reteve, o senhor está lá cobrando todo mês uma decisão para liberação, né? E daqui a pouco o verão vem e vai faltar água na cidade e tem essa situação da burocracia, né? Essa palavra é meia esdrúxula, né? Mas a gente chega ao ponto de 6 meses para tomar uma decisão prejudicando a cidade de Guabiruba. É isso que nos aflige muito nesse momento, né? A questão da conclusão do processo da concessão de água, na verdade, que eu até acredito que o tribunal, mediante uma denúncia que a empresa de Brusque apresentou, achando ou suspeitando de alguma atitude ilegal em relação ao edital. Acho que o tribunal ele é o órgão fiscalizador para isso, ele tem competência, e ele pediu vistas do processo, nós paralisamos no momento que fomos notificados e está lá para análise. O que nos preocupa é essa morosidade, essa dificuldade em dar andamento. Porque nós temos 2 possibilidades. Uma, que eu acredito que seja verdadeira, de que nós seguimos padrões que hoje estão em Santa Catarina, vários municípios seguiram a mesma formulação de edital, a mesma metodologia, enfim, tudo aquilo, não inventamos nada, buscamos justamente orientação naquilo que já estava consagrado em termos de legalidade. E dentro dessa linha, eu acredito que o processo deva ser realmente ratificado e com isso a gente possa assinar o contrato com a empresa vencedora. Se por acaso o tribunal tiver uma posição divergente e partir para a orientação de cancelamento de todo o processo, aí a aflição aumenta muito. Você vai estar mais um ano refém dessas situações, que você vai ter que começar todo o processo novo, lançar um edital, correr todos os prazos, isso não se faz em menos de 6 meses, com o risco de lá no final alguma empresa de novo querer impugnar ou querer colocar alguma dúvida e volta para o tribunal e fica mais 6 meses, ou seja, vai se arrastar mais 1 ano, 2 e o Guabiruba vai entrar em colapso. A verdade é essa, eu não quero assustar a população, mas o Guabirubense sabe disso, né, e a gente tem que, de alguma forma, informar e até pedir desculpas. Não tem por que não, porque o objetivo nunca foi de prejudicar, e talvez o nosso erro foi que nós ficamos 43 anos acreditando numa Casan que nunca fez esforço para atender bem. Esse talvez seja o grande pecado, diríamos assim, de todos nós que passamos pela administração municipal, né? Não estou aqui condenando nem prefeito nenhum nem outro, né? Mas quando a gente percebeu de que realmente
não tinha mais possibilidade de negociação, não dava mais para acreditar naquilo que a Kazan estava propondo, porque eles fizeram inúmeras promessas, fizemos reuniões, apresentaram projetos, fizeram, sabe, todas as tentativas no sentido de embarrigar e continuar levando dinheiro sem a correspondente, o investimento que era necessário. E talvez esse tenha sido um erro de Guabiruba, no sentido de não ter acordado antes. O restante é o tempo necessário para realmente solidificar uma nova situação e conseguir, na verdade, assinar o contrato como empresa vencedora de uma concessão, que aí sim começam a correr prazos, e isso também não é milagroso, né? Não é a assinatura do contrato e 24 horas depois está tudo resolvido. Antes fosse, queríamos que fosse, mas a gente sabe que são processos morosos, que vai levar talvez 2 ou 3 anos até que a gente tenha uma garantia razoável em relação à qualidade e à capacidade de fornecimento. Então, porque é uma construção de uma estação de tratamento totalmente nova, é início do processo do tratamento de esgoto, é ampliação das redes de distribuição ou renovação, que são redes muito antigas, que têm que ser renovadas, têm que ser melhoradas, enfim, todos esses momentos, esse processo, ele é extremamente moroso, que você tem que começar a cavar a cidade, colocar tubo novo, você tem que começar a construir, você tem que melhorar a captação, enfim, tudo isso vai acabar fazendo parte desse processo. E isso realmente nos aflige. E por isso, né, mais uma vez, a gente tem apelado ao tribunal para que ele se manifeste de alguma forma ou de outra. Eu não quero entrar aqui no mérito da análise, né, a gente volta a dizer, defende uma posição de que tudo que nós fizemos foi construído dentro de uma legalidade, dentro de um princípio, de um modelo de edital que, no mínimo, 10 ou 12 prefeituras de Santa Catarina já fizeram antes da gente. E todos eles passaram e foram aprovados pelo mesmo tribunal. Então, por isso, não vejo razão que agora seja diferente. Mas, mesmo assim, que eles analisem, façam essa leitura, verifiquem, e se, eventualmente, quando tiver qualquer necessidade, o município está aberto para o diálogo e sempre procurando a melhor construção. O que deixa triste, eu particularmente falando, como um cidadão, como uma pessoa que tem não só amigos aqui, respeitando as famílias dessa cidade, né? É que um tribunal demora 6 meses para tomar uma decisão em detrimento a uma população, né? Mais de 24 mil pessoas hoje, né? Essa é a maior vergonha que esse país tem, é exatamente isso. Essa coisa da burocracia que emperra, que atrapalha, que dificulta, que gera dificuldades. Você imagina no verão essa cidade nessa situação. Tomara a Deus que a decisão venha e que não detecte nenhum problema ou não se crie nem mais um problema, para que a gente possa ter pelo menos um caminho, uma perspectiva mínima para a gente poder adequar essa situação da água em Guabiruba, que já, bem falado do prefeito, ninguém está falando mal de esse prefeito aqui, pelo amor de Deus, mas são atitudes, são problemas de gestões, né? A gestão tem que ter gestão, tem que ter planejamento, e infelizmente está estourando hoje um problema aqui que tinha que tomar uma decisão, né, prefeito? Então, eu sempre venho aqui, a gente não combina nada, sempre aberto a ser um gabinete para a gente passar a informação correta para a sociedade e, principalmente, trazer a informação correta para a própria sociedade de Guabiruba através do site TV, através do Facebook, através do site da prefeitura, né? Do prefeito também tem o Facebook, a gente cola lá essas matérias, justamente no sentido, não é vir aqui falar bem da cidade, não, é informar adequadamente a cidade o que acontece nela. Isso é a notícia correta, essa é a nossa obrigação, né? Mas o que acontece? Fazendo isso, né, prefeito? Informando a cidade. E, se Deus quiser, o tribunal não vai ser tão burocrata, né? Então ele vai liberar o quanto antes para a gente poder salvaguardar a qualidade de vida dessas pessoas que são trabalhadoras, são empreendedoras e merecem nosso respeito, nosso carinho. Isso é um ponto-chave nessa situação, né? Sem dúvida nenhuma, a gente sempre se coloca na posição de cada consumidor, de cada guabirubense, né, e não somos diferentes. A nossa água também da mesma rede, que todos, na verdade, consomem e têm os mesmos problemas, e por isso que você imagina uma mãe de família, às vezes, que trabalha fora a semana toda, que chega no sábado, quer dar uma organizada na sua casa, ou alguém que chega em casa de noite tem que dar um banho nas crianças, aí não tem água, ou tem água suja, enfim, todos esses elementos a gente está cansado, e mais do que cansado de ouvir, e eu até quero colocar aqui muito claramente para as pessoas que muitas vezes, mas eu não vou reclamar, porque sou mais um que estou enchendo o saco, com perdão da palavra, mas eu acho que as pessoas têm que reclamar sim, que é um direito, né? Por mais que a gente, às vezes, muitas vezes fica aqui emparedado e não tem como oferecer a solução. Na medida do possível, quando são paliativos, quando são situações, às vezes, do rompimento de uma rede, que a gente tem que acelerar, enfim, todos esses processos, sim. Mas quanto à questão da quantidade de água, que hoje o sistema está muito fragilizado, nós temos hoje um consumo no verão, nos dias quentes, beira aos 30, 35 litros por segundo,
tudo, né, a nossa capacidade de produção é de 26, 27 no máximo, então você já tem um déficit nisso. Aí durante a noite você consegue armazenar um pouco, nós melhoramos a capacidade de armazenamento, em mais de 120 mil litros, tá? Até para a gente ter essa reserva técnica. Mas quando dá um dia de calor feito acima de 25, 30 graus, esse consumo ele dispara, né, natural, as pessoas consomem mais e no final do dia, ou às vezes no meio-dia, já não tem mais uma gota de reserva. Então aquilo que vai se produzindo vai indo para a rede. Mas aí as pontas já começam a sofrer, porque não há mais a pressão suficiente para alimentar os pontos mais altos, as pontas de rede, e aí quando a rede acaba se pressurizando de novo com a elevação do reservatório, você começa a ter o arrasto, aí vem aquela água suja que acaba dando todo esse prejuízo e desconforto na frente das famílias. Infelizmente é um quadro que a gente, por mais que doloroso que seja, a gente tem que aprender a conviver com ele, pelo menos até que a gente tenha uma assinatura de um contrato e possa cobrar da nova empresa a agilidade, e a empresa também já sabe, nesse inteirinho de espaço que a gente tem nesses 6 meses, a gente tem conversado muito, olha, se prepare, porque o dia que assinar o contrato, outro dia o bicho tem que pegar. E eles estão preparados já, inclusive, com a possibilidade de uma estação modular de reserva que vai ser implantada para aumentar essa capacidade, enfim, algumas ações nesse sentido, se for autorizado a assinatura do contrato pelo Tribunal de Contas. Prefeito Matias Kohler, sempre bom estar aqui em Guabiruba, levando a notícia correta, a notícia que tem que ser dada, né? Não vem aqui para criar alguma coisa, para enganar alguém, jamais, nesses 31 anos de profissão. Então, na verdade, me sinto muito prazeroso, muito feliz, aí o Dixon aqui, registrando mais uma informação adequada, como eu falei agora há pouco, para a cidade, para a sua história, em respeito a você, guabirubense. Fica aqui meu abraço, meu carinho ao prefeito Matias Kohler e a todos aqueles que querem uma cidade melhor, né? Aqueles que estão com gestão, com planejamento, para a gente ter uma Guabiruba ainda melhor. Um grande abraço, prefeito, obrigado pela entrevista, obrigado a você pelo carinho, pela sua audiência, através do nosso canal 24horastv.com, nosso site e nosso Facebook, canal 24 Horas. Um grande abraço a todos, salve Guabiruba!